All the great things are simple. Any intelligent soul can make things bigger, more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Because sometimes simple can be harder than complex. Sometimes the simple is the most difficult. Every solution to every problem is simple. It's the distance between the two where the mystery lies. Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Simple isn't the same thing as easy. It's ultimately a matter of focus. If one can't answer, simplify the question, simplify the problem, distinguish the necessary and the real. Simplicity is a great virtue, but it requires hard work to achieve it. But once simple is in, complex is out forever. Because simplicity is as simple as you make it. MIS, make it simple. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de webinar da nossa marca MIS. Hoje é a nossa segunda sessão, simplificando a parte protética. Nós vamos falar sobre a parte de Pilares Connect. Meu nome é Nathalie Rodrigues e eu represento o marketing da Dentsply Sirona na parte de implantes. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais, quem ainda não conhece a nossa marca MIS, é uma marca israelense com 70, como um polo, né, industrial, é o segundo maior polo do mundo, né, com 75 anos aí de existência, né, e muito relevante globalmente falando. É o país considerado como o país de inovação, né, como, por exemplo, onde foi desenvolvido o Waze, que é uma tecnologia que a gente usa bastante. Como uma marca bem consolidada, nós estamos presentes globalmente, né, em diversos países, em todos os continentes. A MIS é uma marca que foi fundada em 1995, passou por uma fusão, né, faz parte do grupo da Dentsply Sirona desde 2016 e chegou no Brasil em 2019. Então, como uma empresa de soluções odontológicas, a MIS está presente dentro do range de opções de soluções da Dentsply Sirona, e a gente está posicionado dentro da categoria de implantes, né? Junto com a MIS, nós temos outra marca, Ankylos, e também a nossa linha de biomateriais Ossix. O portfólio da nossa marca abrange implante, kits cirúrgicos, da parte guiada, toda a parte protética e também a nossa parte M-Guide, que é justamente a parte de cirurgia guiada. Como nós montamos 3 sessões a respeito da parte protética, hoje a gente vai falar dos pilares Connect. A nossa próxima sessão sobre os pilares multi-ULT será com o Dr. Caio Miranda. Então, se você tiver interesse, já pode escanear esse QR Code e se inscrever para a próxima sessão, no dia 10 de agosto. Nós também vamos colocar depois, ao longo da sessão de hoje, os links para ficar mais fácil aqui no botãozinho do nosso chat. E, como hoje é a segunda, nós já fizemos uma primeira sessão falando da parte de T-Base e EasyBase, com o Dr. Julierme Andrade. Essa sessão ela já está disponível no YouTube e vocês podem acessar através também desse QR Code
Mas se não der tempo de escanear, fiquem tranquilos que a gente também vai colocar o link no chat para vocês acessarem. Fiquem atentos ao conteúdo, nós pedimos para que vocês acompanhem até o final conosco. Na parte do Zoom, vocês vão ver que tem um botãozinho com a letra Q e a letra A, que é a parte de perguntas frequentes. Coloquem as dúvidas de vocês nesse botãozinho, que no final da aula nós vamos fazer as perguntas para o professor responder, e ele vai selecionar a pergunta mais bem elaborada para que a gente possa presentear com uma mochila, enviando no endereço do ganhador. Então, fique conosco até o final. A partir de agora, eu passo a palavra para a doutora Lívia, que vai apresentar o palestrante da noite. Obrigada, Nathalie. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais essa série de webinar especial da nossa marca MIS. Meu nome é Lívia Moretti, sou responsável pela área de educação clínica aqui na Dentsply Sirona. E hoje o nosso grande convidado da noite é o Dr. Lucas Ronce. O Dr. Lucas vai trazer o tema reabilitação protética com implantes MIS para o Pilar Connect. E vou apresentá-lo, Lucas, trazer um pouco da sua expertise, graduado em odontologia pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, pela Unesp, tem especialização em periodontia pela PCD, especialização em estomatologia pela Mandic e também mestrado em radiologia pela Mandic. Então, é com muita felicidade, Lucas, que a gente te recebe. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, por compartilhar seus conhecimentos com todas as pessoas que estão aqui conosco. Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Bom, Lucas, a gente segue então com a sua apresentação. E obrigada mais uma vez a todos que estão aqui conosco no chat. Só relembrando então que a Nathalie comentou, envia suas perguntas e respostas aqui pelo ícone Question and Answers, porque no final, a melhor pergunta, sortearemos e presentearemos com a mochila que a Nathalie comentou. Certo. Lívia, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, tá? Ver se tá tudo certinho. Ah, não posso, tem que parar primeiro. Isso. Certinho aí? Tá dando para ver? Certinho aqui, tá sim. Beleza, então. Vou começar aqui, né, agradecendo aí o convite, né, para apresentar a parte protética aqui do sistema MIS, né, para quem não sabe, é Make It Simple, né, que seria para a gente simplificar cada vez mais a nossa vida. O pilar que eu vou falar hoje, né, seria o pilar Connect, é um pilar que eu uso desde o começo, quando eu comecei a fazer MIS lá em 2019, certo? Então, até que tem casos aqui que já tem mais de 3 anos de sucesso, né? Então, é um pilar fantástico, um diferencial aí que a MIS trouxe para o Brasil e que a gente vai conversar aí e mostrar bastante caso clínico para fortalecer para vocês a ideia do porquê desse pilar, o que traz de benefício, quando sim, quando não usar também, né? Então, vamos dar o começo aqui, o pontapé inicial. Pela essa própria imagem aí, já dá dando para ver, né? O que seria esse pilar? Ele seria um pilar intermediário, né? Um abate intermediário, certo? Que a gente vai fazer a ligação dele do implante até o próprio, assim, praticamente próximo da gengiva marginal. Isso a gente vai explorar aí durante o dia. O bom é que eu consigo fazer tanto prótese unitária quanto múltiplas com ele. Então, eu posso fazer desde um individual até uma prótese fixa de 3 elementos. Ah, Lucas, dá para fazer protocolo com ele? Dá. Não vou mentir para você que dá. Que não dá. Dá sim, mas eu falo que não seria indicação. Certo? Mas podemos fazer próteses parciais com ele e sucesso garantido, né? Então, ele também tem rotacional e antirrotacional. Aqui é a família toda deles, né? Então, temos os pilares para a plataforma Narrow, Standard e Wide, né? Lembrando que o Wide só temos do C1,
não temos da plataforma V3. Como a gente pode ver ali, ó, na plataforma Narrow, por ele ser dourado, não quer dizer que ele é só do C1, certo? Ele também é do V3. Todo componente que não tem index do C1 e do V3, eles podem ser usados tanto um quanto no outro. Então, é o mesmo pilar tanto para o C1 quanto para o V3. Já o standard já é livre para todos, como já é, né, o C1 e o V3, e a plataforma Wide só para o C1, que é diferente, que é o verdinho aí. Nele a gente tem tapa implantes, cicatrizadores, transferente rotacional, antirrotacional, pilares provisórios, rotacional e não rotacional, e os pilares definitivos. E lembrando também que agora, né, a gente tem toda a parte digital dele, de transfer digital e análogo digital, certo? Questão das alturas, né? O do Narrow começa em 2 e 3, já do Standard Wide vai de 1,5 até 4. O diâmetro dele é de 4 milímetros, como a gente consegue observar bem aqui. Então, ele tem uma conexão interna de 2,8, certo? Com um imbricamento de 2 milímetros e temos um diâmetro de 4 milímetros. E o torque do parafuso dele é de 30 newtons. Então, a gente pode apertar aí, né? Fazer o apertamento da nossa prótese, a instalação, em 30 newtons de torque. Então, a gente já sabe que é um parafuso bem resistente para aguentar toda essa força. E também temos nele o parafuso azul. Eu acho que para quem assistiu já a aula do Julierme, né, ele falou do Easy Base, da função do Easy Base, que é o que? A gente poder angular um pouco a prótese, né? Na verdade, usar um pilar reto, mas angular um parafuso com um parafuso azul para que a gente possa ainda parafusar a prótese, como está mostrado aqui no esquema, né? Se a gente colocar um implante aqui e colocar o pilar, ia sair muito na incisal aqui. Então, com o parafuso azul, a gente consegue angular em até 20 graus. E é por isso que o pilar definitivo, ele tem essa aberturazinha, para a gente poder dar angulada nessa chave e ainda a gente conseguir fazer essa prótese parafusada, ao invés de ter que cimentar ela. Como que funciona? Eu instalei um implante, eu vou instalar esse pilar, o Connect sólido, vou dar o travamento dele também de 30 newtons aí em cima do implante, e ele vai virar como se fosse um corpo único. Então, a partir do momento agora, eu esqueço a plataforma do implante. A partir do momento que eu coloquei um Connect, daqui para cima é tudo Connect. Será pilar do Connect provisório, certo? Para a gente poder fazer um provisóriozinho, uma coroa provisória. Depois, em cima disso, a gente vai usar o transferente do Connect, certo? Não é transferente mais do implante, porque a gente não quer mais mexer no implante. E depois disso, a gente vai usar o pilar definitivo do Connect, e é o que você manda para o Protect para ele poder cimentar ali o caso, ali uma zircônia para você vir parafusar ele. Então, eu gosto muito, na verdade, de usar também o Connect nos casos que a gente usa implantes de 3.3, porque daí não importa se eu tenho C1 ou V3, eu coloco o Connect, ele é Connect. Eu não preciso ter componente do C1, componente do V3 de 3.3, eu simplifico mais isso daí. E a diferença foi o que eu falei, por ele ser um componente sólido e você dar o torque nele, você vai fazer todo o vedamento, né, nessa região aqui, e você vai ter o quê? Você não vai ter contaminação por bactéria onde passa o parafuso, né? Então, por ele não ser o parafuso passante. Então, a gente tem um sistema de blindagem de formação ali da solda frio mesmo, do cone Morse, que vai transformar em um corpo único o implante com o pilar. Diferente da gente usar um T-Base ou um Easy Base, que toda hora a gente vai estar conectando e reconectando bem na cabeça do implante, vamos dizer. Toda hora que eu vou ter que fazer a transferência dele, eu vou tirar o T-Base, vou colocar o transferente do implante, daí cada tamanho tem o seu transferente, né? Seja, o V3 é intercambiável para todos, mas o 3.3 e o C1 V3 é diferente, certo?
e eu vou estar trabalhando toda hora tirando e removendo aqui. No contrário do Connect, eu vou estar trabalhando somente daqui para cima. Então, esse daqui seria a diferença que a gente consegue observar, né, na radiografia. E o esqueminha diz, né, que a gente está trocando somente essa parte daqui para cá. Isso também já é um artigo publicado aí pelo Vitor Clavijo, né, desde 2023 na QTT, o que traz esses benefícios aqui do uso do Connect, né? O porquê usar o Connect. Então, a gente coloca aqui, como eu disse, você instalou ele, você não tem mais conexão na cabeça do implante. Então, você não está mexendo mais ali. Então, você tem o quê? Uma estabilidade muito maior ali do periodonto, certo? Você não vai agredir esse periodonto de ficar tirando e colocando. A gente sabe, né, que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, até mesmo para a gente não levar uma bactéria ali para dentro, para a gente não ter uma remodelação óssea. Então, a gente tem com o Connect, a gente tem uma remodelação óssea mais estável, certo? A gente tem uma manutenção mais previsível do tecido mole ao redor desse componente. Porque é um sistema de one-time abatement, né? Você coloca e não mexe mais. Você não tem que ficar tirando e colocando ele. Você instalou, acabou o problema. Daí para frente, não mexe mais, certo? Então, você dá mais conforto para o paciente. Isso, clinicamente, é muito visível, né? Toda vez que eu vou moldar um Connect, é muito mais fácil. E a gente tem a cópia do perfil muito mais fácil, porque já pelo formato dele que a gente pode observar, ele já vem com o perfil ali num formato de taça, né? Ele sai fininho, já abrindo mais próximo da gengiva. Então, para moldagem facilita demais e o paciente não reclama de você ficar, vamos dizer assim, cutucando ele ali, certo? E a outra vantagem que ele citou aqui é virar um corpo único, né? Sem parafuso passante, é ter essa solda frio entre os dois, o implante e o componente, certo? E uma questão de reversibilidade também. Por quê? Porque você consegue tirar. Você tem que esperar você integrar o implante aí, na verdade, né? Mas você instalou o pilar aí com 30 newtons e muitas vezes lá para frente você quer trocar, você consegue dar um contratorque nele para ele sair. Digo já, né, que não é o ideal, né? A gente já instala, já pensando que a gente não quer mexer mais nele, mas você consegue sim, tá? As únicas duas desvantagens aqui que ele traz no artigo é o quê? Quanto maior for o abatimento que você vai usar, menos manipulação tecidual você vai conseguir fazer. Então, você já tem que escolher um tamanho que dá para você fazer teu perfil gengival, certo? E a outra desvantagem é que você precisa desse componente, né? Você vai ter que comprar um componente a mais, tá? Mas sinceramente, eu não acho isso uma desvantagem. Pelo contrário, facilita muito a vida clínica, né? Eu sou um cara clínico, eu sou um cara de consultório, né, que senta a bunda aqui 8 horas da manhã, eu estou aqui às 7h15 da noite no consultório ainda. Então, o que mais a gente quer o quê? É facilitar o nosso dia a dia. Eu estou aqui para facilitar, é trazer o conceito aí, make it simple mesmo, certo? E ver resultados bons, ótimos, na verdade, que é o que a gente vai começar a mostrar aqui para vocês, certo? Eu vou começar a passar uma série de casos clínicos aqui, todos feitos aqui no meu consultório, e explicar certinho o porquê, e vocês vão ver a facilidade de tudo isso, tá? Nesse caso, a paciente veio que ela estava com os dois centrais juntos, né? Porque falava que ficava caindo, daí o dentista pegou e juntou. Daí também estava reclamando da estética, tudo. Daí a gente pode observar, né, que fez os dois centrais unidos ali. Daí eu pedi uma tomografia, né? E na própria tomografia, ó, já está indicando ali, ó, uma lesão óssea, uma rarefação óssea, uma perda de substância ali na vestibular. E na hora que eu tirei ele mesmo, que eu cortei, a gente vê o restinho aí da raiz que ficou, né? Então vamos lá, vamos fazer um implante imediato, né? Eu sou fã de implante imediato, né? A maioria dos meus casos aqui que eu vou mostrar é de implante imediato. Então, vamos mostrar também e vamos lembrar aí o passo a passo do implante imediato, certo?
A gente extraiu esse dente atraumaticamente, né, usando aquele extrator tipo de Bennett, né, para a gente manter todo esse contorno gengival ali bonito, sadio, belezinha, para a gente não machucar. Fez a instalação do implante, certo? Instalamos ele aí 4 milímetros abaixo da margem gengival, e com isso eu escolhi um connect de 2 milímetros. E aqui a gente consegue ver certinho o perfil dele de bonito. Então, para quem sabe que como a gente está desenhando uma área crítica e subcrítica, a gente já está, ele já é o começo da área subcrítica do desenho. Então, a gente fez a instalação dele, olha que belezinha que ficou. Ficou certinho, tendo espaço também, agora para a gente fazer o quê? A reconstrução óssea, tanto de enxerto de tecido conjuntivo, quanto o enxerto aí do biomaterial aí para formação óssea, né? De reabsorção lenta. Então, a gente colocou o conjuntivo, estabilizou em posição, completou tudo com biomaterial, né? E nesses casos eu sempre coloco uma tampinha ali do um tapa implante ali do Connect, para não entrar material lá dentro mesmo do pilar, certo? Daí tudo fez tudo a calcadinha, tudo belezinha, assim a gente consegue ver já até o volume, né, que já ganhou com tudo isso daí. E tiramos a tampinha e instalamos provisório, certo? Sempre uma estética imediata aí, deixou o provisório um pouquinho menor, né? A gente consegue observar o paciente não pegar em protrusão, tudo aquilo lá que a gente já está acostumado, porque a gente sabe que se a gente depender do paciente não é muito bom não, né? Então a gente tem que se precaver um pouco. E a gente esperou os 3 meses de cicatrização, eu peguei e moldei essa paciente para a gente fazer uma estética, né, de 10 elementos de pré a pré. E aqui, qual foi a sacada que eu tive que fazer, né? Como todos os dentes eram naturais e só esse era o implante, se eu fosse usar uma coroa de zircônia ali direta, a transmissão de luz ali não ia ficar legal. Então, o que eu falei? Para ele fazer um pilar personalizado em zircônia aqui para mim, certo? E ele maquiou toda essa região com a cor do substrato do dente vizinho. E fez uma coroa de silicato para dar o mesmo aspecto. Não, Lucas, mas agora você acrescentou uma peça a mais? Não. Essa coroa ela veio furada atrás, mas para eu cimentar na boca, para usar o mesmo cimento e ter a mesma reflexão de luz, certo? Então, na verdade, esse munhão aqui personalizado em zircônia, em cima do pilar definitivo, certo? É uma peça só com o dente depois que eu cimentei. E aqui a gente consegue ver o resultado final do caso. A gente consegue ver a estabilidade tecidual, certo? E ó, o que eu consegui ganhar também com essa jogada aí desse pilar maquiado, né? A gente consegue ver a transmissão de luz bem semelhantes, né? Então, é um caso que ficou bem bacana assim mesmo. E é uma alternativa aí quando a gente faz esse centralzinho isolado, que a gente sabe que é uma das maiores dificuldades aí que a gente tem. Esse caso aqui eu fiz com um parceiro meu, né, que é no laboratório do Bruno Kraft, lá do Paraná Prótese. Brunão, gente boa, matou certinho aqui. E aqui a radiografia, né, a gente consegue ver o pilar aqui já instalado e a zircônia ali, o pilar de zircônia em cima, né. Aqui a gente vê que aqui eu estava só provando o munhão, né, e aqui a gente consegue ver já a coroa de silicato cimentada em cima dele, certo? Agora vou falar de um canino. Lucas, mas você usa até para canino? Eu uso de pré a pré esse connect de 4 milímetros aí de diâmetro, certo? Eu tô falando isso porque agora a gente trouxe, eu vou falar no final, a outra família dele, que é a de plataforma mais larga, né? Que é o mais wide. O canino, mesma coisa, fratura. Eu acho que, gente, vocês devem ter o mesmo tanto de fratura também que eu tenho no consultório, né? Hoje em dia a gente tem muito paciente apertador, com bruxismo, com muito núcleo metálico, né? Então, fratura é o que acontece. E a gente trouxe aí, ó, mais uma fratura. A gente conseguiu olhar aqui, ó, tinha bastante ossinho residual para a gente poder
fazer essa instalação do implante. Obviamente, pelo posicionamento tridimensional ali, eu tinha que vestibularizar um pouquinho, né, esse implante para a gente conseguir pegar bem no ápice aqui, né? Eu tive que dar uma vestibularadazinha, mas a sequência clínica aí do implante imediato, extração atraumática. Olha que fratura aí de trinca bonita, né? De fora a fora, na raiz do dente. Curetei, fiz a fresagem. Aqui a gente consegue ver que o meu alvéolo cirúrgico, né? Ele se afastou do alvéolo do dente mesmo. Para quê? Para eu ter aquele travamento naquele osso apical que eu tenho, que eu preciso. Instalei um implante também a 4 milímetros da margem vestibular. Então, a minha escolha também foi um Connect de 2, certo? Instalei o Connectzinho de 2, já vim com o pilar provisório para capturar o provisório, né? Para a gente fazer o provisório. Redesenhei ele. E qual que é a minha facilidade que eu estava falando ali em questão de desenhar perfil crítico e subcrítico? Ao invés de eu ter que desenhar aqueles 4 milímetros desde do implante, da cabeça do implante até lá em cima, mesmo que eu tenha um pilar provisório ali de 1 milímetro, eu tenho que fazer esse desenho, muitas vezes tem que desgastar em volta ali do pilar provisório, né? Aquela cinta metálica, a gente tem que dar uma diminuída. Eu só fiz o próprio selamento mesmo. Então, eu fiz o resto da taça e a fase crítica, que é o selamento da margem, né? Que, na verdade, é o mais importante ali em questão de manter esse arcabouço gengival, que é o que sela e mantém toda essa margem de segurança para não colabar essa gengiva para dentro. Aqui eu cheguei a usar também até o próprio dente do paciente, né, a coroa, que era um dente rígido, ela saiu inteira. Usei o mesmo dentinho dele mesmo. Coloquei o enxerto de conjuntivo, coloquei o biomaterial, ó, sempre tampando para não entrar nenhum biomaterial lá, ainda mais se usar particulado, né? Porque senão depois você vai parafusar ali o componente, ele pode dar uma falsa impressão, né? E depois ele soltar. E aqui provisório instalado, ó. O implante ali é 4 milímetros da margem, usando um conectzinho de 2. Na foto aqui ao lado a gente já consegue ver que eu tive que dar uma anguladinha nele, né? É que eu deixei ele menorzinho, então não dá tanta impressão. Mas depois o paciente voltou, eu só fiz a moldagem dele, certo? Ó, eu estou moldando o quê? Eu estou moldando aqui. E o bom da radiografia é isso daqui, ó, que estava parecendo que estava com um gapzinho, né? E eu tinha esquecido de apertar o parafuso. Depois eu apertei o parafuso bonitinho. Aqui a gente consegue ver, ó, que a gente tem uma resina aqui, ó, certo? Que é o quê? É a cópia do perfil daqueles 2 milímetros que a gente precisa, que a gente deixou. A gente precisa fazer mais essa cópia abaixo dele, certo? Doutor E Lucas, eu, uma pergunta aqui que é pertinente ao caso que você está mostrando. O Max William perguntou por que não fez cirurgia guiada nesse caso. por facilidade, vamos dizer assim, porque eu não estou perto de São Paulo, sempre que der, faça. É a melhor coisa que tem, certo? Mas muitas vezes, que nem eu moro aqui no interior de São Paulo, o paciente chegou com esse dente na mão, uma fratura dessa, ela queria resolver ontem. Então, é assim, ó, para eu pedir uma tomografia aqui, eu vou levar uns 2 dias aí, 3 dias para eu ter esse exame na mão e tudo mais, entendeu? Então, é mais por praticidade mesmo, mas sempre que der, faça guiado. E eu vou mostrar caso de guiado já já também, certo? Para ver também até a facilidade da escolha do componente, certo? Aqui a gente consegue observar também o quê? Olha o osso que está ali em volta do implante, né? A gente tem essa estabilidade óssea e a gente não está fazendo essas reconexões ali. Deixa eu só tirar aqui, que tem esse chatzinho que ele está bem na frente, de vez em quando eu não consigo ver eu não consigo ver a foto do lado. Então aqui a gente já tem a prótese feita, certo? E aqui, ó, a gente colocando ela. Olha o perfil gengival que a gente consegue manter, com 2 milímetros abaixo da gengiva. Aqui, ó, estou mostrando com a chave do Easy Base o que a gente conseguiu angular para não sair tanto aqui na vestibular, porque muitas vezes daria para fazer ela parafusada, mas ela deixar a vestibular mais fina. Um canino, que vai receber uma guia canina, você fazer uma lateralidade ali e tá mais frágil, pode ser uma zircônia
que ele vai lascar. Então, é sempre ideal que a gente consiga manter bastante estrutura, certo? Para dar mais resistência para a prótese. Então, foi aí o porquê que eu escolhi também usar daí o parafuso azul, certo? Para a gente poder angular. E aqui também a gente consegue ver o quê? Olha o tecido de formação que manteve ali por causa do enxerto conjuntivo, pela estabilidade que deu. E olha aqui na frente que bonitinho que ficou. E, na verdade, não tinha tirado as fotos desse caso, então eu pedi para a paciente voltar essa semana, mas esse caso já tem 3 anos. Aqui, ó, eu tirei a prótese dela de 3 anos colocada. A gente consegue ver certinho como estava o sulco ali formado. Belezinha, saiu até sangue ali na hora que eu tirei, porque eu fiz também essa prótese com zircônia polida, certo? Que eu vou falar mais adiante aqui também. E aqui o raio-x da prótese instalado, ó. A gente consegue ver o perfil, olha o osso formado em cima do componente ali, selando tudo isso. Imagina a estabilidade, a questão de força que não transmite isso, né? Que não ajuda. Um casinho de pré-molar, certo? Esse casinho de pré-molar é a mesma coisa. Eu recebi por causa de uma fratura. Estava fraturado por palatina. Tinha que fazer a extração. E pelo tanto de osso que eu tenho aqui no triângulozinho na palatina, também tinha que vestibularizar um pouco esse implante. Fiz a instalação do implante belezinha. Nesse caso, eu tinha planejado deixar 4 milímetros, mas o implante não travou tão legal. Eu dei uma rodadinha mais nele, então eu tive que aumentar o connect. Usei um connect de 3 milímetros. Fiz todo o preenchimento ósseo do gap e fiz um cicatrizador personalizado. 3 meses depois é a imagem que a gente tem aqui do lado direito, certo? A imagem já da manutenção de toda essa papila, de toda essa estrutura gengival. Depois disso, é a coisa mais fácil, né? Que eu falo que é o que a facilidade nos traz. É a moldagem, aqui a confecção aqui com o parafuso azul. Eu tirei a foto aqui para mostrar o parafuso azul. E também para mostrar o quê? Aqui, ó, a estrutura de zircônia que eu tenho tanto na vestibular quanto na palatina. Certo? Então, a gente trouxe mais resistência para essa peça protética. E aqui a prótese instalada, no mesmo dia. Olha que bonito que ficou a gengiva, a margem gengival, as papilas, certo? A gente tem uma manutenção muito bacana. E aqui foi a sequência, né, do implante instalado com o Connect e o cicatrizador personalizado. Aqui na hora da moldagem, aqui na instalação, ó. Olha o que a gente consegue ver. E ó, a gente usando um pilar de 3 milímetros, a imagem óssea em formação em volta do implante fica mais bonita ainda, né? Então, assim, eu sempre que eu posso, eu também uso um de 3 do que um de 2, ou de 1,5, se eu tenho altura, óbvio, né? Caso contrário, não. Mas dá um aspecto muito mais bonito, né? Porque forma um osso bem bacana em volta de tudo. E nesse caso, mas você só faz imediato? Não, não faço. Esse daqui é um caso que veio um paciente com o dente todo fraturado, uma baita de uma lesão. E o que eu fiz? Eu fiz uma preservação alveolar. Tive que extrair, completei com biomaterial, girei um retalho da palatina, deixei cicatrizar os 3 meses para depois colocar um implante, certo? E quando eu coloquei o implante, ó, aqui a gente consegue ver o tecido, ó, tudo em formação ainda, certo? Nesses casos, eu não gosto de dar carga. Então, eu instalei um implante, aqui um implante de 3.3, né, um V3, já instalei o Connect, certo? Se eu não me engano, eu fresei esse implante 1,5, 1,5 milímetro, 2 milímetros para baixo, e coloquei um Connect de 2, né? Mas como o tecido estava ainda em formação, ele estava meio ainda molinho nessa região cervical. Então eu consegui pressionar ele ficou a nível ósseo mesmo, como a gente consegue ver aqui. Coloquei o TAP implante e deixei mais 3 meses para cicatrizar. Então eu deixei ele, nesse caso aqui, né? Como se estivesse aqui já com o implante e o pilar. Porque na hora que eu vim na reabertura,
Eu usei uma técnica aqui de roll flap, né? Onde a gente traça, libera as papilas, né? Faz uma incisão de vestibular, não rela na papila, faz todo o contorno palatino, não rela na papila do dente vizinho e termina na vestibular. Eu fiz esse desenho já sabendo mais ou menos ali onde que estava o pilar, né? Ali com o próprio com anestesia. Como foi eu que fiz, a gente sabe mais ou menos onde está. Mas se você não sabe, a gente anestesia ali em cima, a gente sente, né? Com uma agulhinha a gente sente certinho onde que está o couro. Desepitelizei ali a margem, porque eu vou descolar e vou dobrar ela para dentro da vestibular. E só de eu já descolar, ó, eu já achei ele. Então, foi isso aqui que eu fiz a reabertura. Olha a manipulação tecidual que eu fiz. Praticamente nada. E ainda consegui girar todo esse cordão que estava no oclusal, né? Essa gengiva que estava no oclusal, para vestibular, para a gente ganhar mais um volume aqui na vestibular, certo? E eu não precisei ficar procurando o implante, né? Muitas vezes a gente sabe quando a gente coloca um implante Conimorse lá, 1 milímetro, 2 milímetros para dentro do osso, a gente tem essa formação óssea em cima. Então a gente tem que pegar um molde ou o bisturizinho, né? Uma lâmina e tirando devagarzinho para preservar. Aqui já não, aqui eu já tive a facilidade de já pegar, porque ele já está a nível ósseo. Daí eu tirei o tapa-implante, coloquei o pilar provisório, já tinha um provisóriozinho em mãos ali, capturei ele, ó, provei ele bonitinho, capturei ele ali com resina flow e depois só dei o acabamento dele mesmo, só completei. Voltei para a boca, olha o tantinho só que eu abri, ó. Dei um pontinho simples em cada um e esperei aí, aqui é com 7 dias, esperei mais uns 20 dias aí, ó o volume vestibular que deu por causa do roll flap que a gente fez. E aqui já está com 1 mês. Olha as papilas. Olha que tecido bonito. Já está um tecido saudável para a gente poder moldar. Na hora de moldar, ó, só tirei o provisório, né? Olha que tecido bonito. A gente vê um tecido saudável, né? Pronto já para poder moldar. A manutenção das papilas, né? A gente sabe que nesses casos o mais difícil é a gente manter a papila em posição, é a gente ter essa papila para não fazer aquele black space, que é onde fica todo aquele acúmulo de alimento e tudo mais. A gente fez a moldagem, ó. Olha o tantinho só que eu tive que moldar, né? Somente esses 2 milímetros que deu aqui mesmo, ó. E eu sempre coloco uma retenção extra nesse transferente, né? Que ele é um pouquinho mais baixinho. Eu sempre faço umas asinhas, umas orelhinhas do Mickey ali, né? Cada pessoa chama de um jeito, para dar mais retenção, porque eu moldei ele com moldeira aberta, certo? E aqui a gente consegue ver certinho, ó, a cópia do perfil, belezinha, que eu trouxe isso, porque não adianta nada a gente fazer isso com uso de provisório, ou até mesmo no implante imediato ali, e não conseguir passar isso no protético, né? E muitas vezes ele não vai te devolver isso, você vai instalar, vai ter uma folga, ou vai estrangular, né? Vai dar uma isquemia, você pode perder essa papila e formar o black space. Olha que belezinha que ficou. E a prótesezinha, belezinha, aqui para quê? Para a gente só tirar e cimentar. E aqui é legal que eu falei da zircônia polida, né? Que é o que o Thomas Linkevicius fala no livro dele, né? Que a gente tem maior agregação ali das células ali da gengiva, né? Mais fibroblastos e tudo, na cerâmica polida e não no glaze. Então aqui a gente consegue ver certinho, né, a diferença onde está glazeado e onde está polido. E o bom também é que aqui a gente consegue ver, ó, tudo cimento extra que veio do protético. Então a gente tem que também fazer uma limpeza dessas peças. Eu gosto muito de tirar foto dos casos, porque na foto, né, a gente tem essas câmeras com lente macro, a gente vê todos os defeitos, né? Então, é muito bom para a gente saber o que a gente tem que limpar também para dar um polimento melhor ou não, até em forma de preparo, né? Para a gente saber como que tá. A gente sempre fica um pouco mais crítico
partir do momento que a gente está fotografando. E, logicamente, a gente limpou e instalou a peça, né? Aqui uma peça de zircônia monolítica, né? Instalada, que a gente consegue ver, ó o perfil gingival aqui da vestibular que a gente conseguiu. Que bacana que ficou a papila, ó, completinha a papila, belezinha, certo? Então, é uma facilidade, tanto, vamos dizer assim, na hora de achar ele aí no implante tardio, como na hora de você provisionalizar, como você conseguir, falar assim, fazer a manipulação tecidual em cima ali do provisório, certo? Para a gente ter um resultado bem satisfatório, tanto na moldagem também, né? Para a gente ter um satisfatório. Esse caso aqui já é um caso de reabilitação, né? Que é um caso que o paciente veio tudo lascado, a gente chama aqui no interior um paciente tigrão, né? Que vai quebrando tudo. Então a gente tinha duas raízes aqui, a gente não tinha, né? Ausente, e todos esses dentes aqui também, tudo já meio que quebrado. Então qual que foi meu planejamento? Eu vou preparar esse molar lá atrás, certo? E fazer em PMMA, uma prótese unida, tanto do molar como esses 4 implantes suspensos e esses 3 dentes aqui, de central até lateral, para eu poder trabalhar ali com implantes e tudo mais, né? Então, eu extraí essas duas raízes e coloquei já 2 implantes do lado. Eu tirei um pouquinho para ficar mais curto, mas só para mostrar. Então, eu coloquei um implante aqui, outro implante aqui, outro implante aqui, outro implante aqui. E primeiro foi tudo uma prótese unida daqui do molar até esse canino. Depois que deu os 3 meses, eu conectei esse provisório nos implantes e comecei a separar para poder mexer na margem gengival. Para quê? Para a gente poder conseguir um perfil de emergência melhor, certo? E poder ter a formação das papilas. Daí aqui a gente consegue ver que a gente colocou 3 connects e desse lado aqui a gente não colocou. Por que, Lucas, você não colocou? Porque, na verdade, estava planejado para colocar, mas na hora da fresagem, esse implante V3 travou de um tanto a nível ósseo, do nada, em questão de 1 milímetro, que ele não descia mais. Então, foi uma das desvantagens que eu mostrei, né? Eu não tinha mais espaço para colocar o connect e conseguir fazer a manutenção aqui do tecido, trabalhar para a formação dessas papilas. Então, aqui eu tive no caso de trabalhar na cabeça do implante, certo? Mas aqui a gente já consegue ver que está um pouco mais profundo do que a gente trabalhar aqui, tá? A gente fez tudo isso para quê? Para a gente poder ter essa arquitetura gengival do caso, para a gente poder ter isso daqui, ó, essas papilas, para na hora que a gente fazer a confecção das próteses, não ficar aqueles black space ou aqueles dentes muito quadrados, né, para tentar fechar todos esses espaços. Aqui, como todo mundo já percebeu, né, já estava com os fios já para a gente fazer a moldagem, certo? Nada adianta se a gente não copiar os perfis. E aqui a gente vê, né, que aqui a gente tem o de 3.3 do V3, né? E aqui do lado, os pilares conectados. Trabalhando, veio as peças já, daí é um abraço, né? Quando a gente tem todo esse sistema já, tudo montadinho, belezinha, a gente só vem e parafusa mesmo essas próteses. E isso é muito, muito, muito bom, de muita facilidade aqui no consultório, né? Um caso desse aqui que a gente fez 8 elementos aqui, em menos de 1 hora a gente consegue instalar. E eu tinha acabado de instalar, né? Que eu uso aqui isolamento absoluto, que eu machuquei com o grampinho na hora de colocar o isolamento. Então, isso daqui é o pós imediato da cimentação. E aqui também as radiografias, ó. Olha como a gente fica mais bonita. Aqui é um connect de 2, aqui é um connect de 2, aqui é um connect de 3. Aqui foi o que travou a nível ósseo, né? Então, a gente tem uma remodelação ali. Isso daqui foi imediatamente após a instalação, né? Agora eu vou chamar o paciente para a gente acompanhar isso daí, para a gente ver certinho como que tá ficando e tudo mais. Agora vamos falar na cirurgia guiada, né? O bom da cirurgia guiada é que a gente consegue planejar certinho que connect usar, a altura do connect, se eu vou conseguir colocar o implante mais profundo ou não.
Porque nesse caso a gente tinha muita perda óssea, certo? Então, nesse caso aqui, eu tinha que usar também um connect um pouco maior, né? Se você for pensar de eu instalar um implante, onde a gente me disse aqui, a gente já tinha 4 milímetros de gengiva, se eu Doutor, uso desculpa te interromper, mas a gente não tá vendo seu cursor da apresentação, se você tá apontando para algum lugar. Agora, tá? Melhorou? Mexe pra gente. Ainda não. Ainda não, acho que Não? Deixa eu tirar e colocar ele de novo, então. tá. E agora? Não Ainda dá para ver? não. Tenta talvez no botão direito, doutor, ativar o cursor, talvez. Tá travado? Tá passando os slides? Sim, o slide Ele está parou de indo. funcionar agora ou já não estava funcionando? Não, eles estão funcionando, a gente só tá vendo a seta para onde você tá indicando. Aqui não tá dando zoom. Tá dando zoom em alguma imagem ou não? Não, Lucas. Agora não, Deixa mas eu... quando você passou, ele foi para o slide seguinte, ali do roxinho. Tá rapidinho, então. Deixa eu só pausar aqui e voltar de novo. E agora? Não? Ainda não, doutor. Talvez se você entrar em apresentação, tem como ativar na seleção Onde que é? opções. Apresentação. Onde que é? É, É que ele tá com Keynote, Fê. isso, mas essa é a indicação. É, peraí. Você tem que. Deixa eu ver, texto, gráfico, produzir. Eu não sei onde que é, não, hein? E tem esse negócio bem na frente para me atrapalhar. É que normalmente ele tem uma opção da apresentação e na opção tem como mostrar meu cursor. Calma aí. Lucas, aqui do lado, quando você está vendo a tela do Zoom, tem um lapisinho verde no canto inferior esquerdo desenhado para você? Tem anotar? Clica nele. Liguei. Vê se aparece mouse. Sim. E clica agora para reproduzir. Vamos ver se seu mouse aparece. Se essa setinha aparece. Põe para reproduzir como você estivesse apresentando. Calma aí, um segundinho só. E agora? Sim? Clica de novo no lapisinho verde. Tem que sair. Ah. Coloca o quê? Pode pôr mouse. Então, foi o que eu coloquei. Vê se Tem dá que certo. selecionar. Se não der, não tem problema. A gente pode tocar, não tem problema. Fica super tranquilo. A gente está entendendo bem. Fica super tranquilo. Não tá Pode mostrando mesmo? seguir. Aquela hora tava, né? Não, mas fica tranquilo. Pode seguir, até para não perder sua linha de raciocínio, tá? Beleza, desculpa. Imagina. Vamos lá. Nesse caso de guiada aqui, o que seria? Eu tinha que extrair os 4 elementos anteriores, certo? Porque estavam os 4 perdidos, e ia colocar 2 implantes, um no 32, outro no 42. E a gente consegue ver que tem bastante mucosa ali, né? E se eu fosse colocar ali um connect de 2 milímetros, ia ficar um implante superficial, né? Deixar 4 milímetros da margem. Então, eu tive que planejar aqui junto com a doutora Luciana, né, Sargologos,
que fazer o quê? Vamos colocar um implante, vamos enterrar um implante para ele ficar infraósseo mesmo e colocar um connect para fazer o quê? Ele sair lá de dentro do osso e abrir próximo ali da margem gengival. Então, a gente fez todo o planejamento, né? E o bom de fazer o planejamento guiado, que a gente consegue fazer as extrações dos dentes, enceramento. Eu já aproveitei nesse caso e coloquei mais um pré-molar de cada lado. Então, eu já fiz uma guia para 4 implantes, né? O legal é que eles conseguem mandar para a gente ali o arquivo, a gente consegue abrir para quê? Para a gente ver se o provisório está do nosso agrado, né? A gente consegue ver ali onde vai sair as perfurações, onde que tá os implantes ali mesmo. Isso é o que a guiada traz melhor benefício, né? E aqui travou, então eu tinha os 2 implantes ali de 3.3 na frente, os 2 implantes ali de 3.9 atrás. E recebo a guia, certo? Com os provisórios já, com essas 2 aletinhas já nos caninos, para eu fazer a captura. Eu fiz a extração deles, né? Porque a gente não consegue provar a guia, nem os provisórios com os dentes, né? Então isso tem que ser uma coisa bem feita, a gente tem que fazer uma moldagem, um escaneamento bem bacana. Para quê? Para não dar interferência na guia, porque se eu tiro os dentes agora, e se a guia não entra? E se o provisório não dá certo? Certo? Eu já tirei os dentes. Então, eu vou perder a guia, então a gente tem que tomar bastante cautela nessa hora. Aqui eu estou provando os provisórios e aqui provando a guia. E a gente consegue ver certinho, ó. Eu fui apontar aqui de novo, mas não vai mostrar, né? Ver certinho o encaixe que tem da guia com os dentes. Ela chega a travar mesmo, né? Então, ela te dá uma estabilidade e segurança. A partir daí, a gente faz a sequência da cirurgia guiada, né? Para quem não conhece, esse é o kit de cirurgia guiada, onde lá em cima de anilha narrow, né? De anilha estreita. Não confunda anilha estreita com implante narrow, tá? Que a anilha estreita é para implante só de até 3.9, certo? E a gente consegue ver que a gente tem o comece aqui, né? Start here. Cada linha é da medida do implante. Ah, Lucas, mas eu usei um connect tal, de altura tal, ou não usei. Não importa, aqui já é o tamanho do implante, porque a Luciana já fez todos os descontos do offset da altura da anilha no planejamento, certo? Então, aqui a gente usou os 2 implantes de 13, e eu sempre gosto, quando fazer guiada, sempre usar o mesmo implante, o mesmo comprimento do implante, né? Porque a gente usa uma mesma sequência. Então, a gente vai lá no de 13, seria a sequência lá em cima. A gente tem 3... Daí a gente tem um detalhezinho, né? Em cima está escrito soft bone e embaixo hard bone. Então, seria osso tipo 1 tipo 2, a gente segue a sequência de baixo. Osso tipo 3 e tipo 4, a gente segue a sequência ali em cima. Então, nessa região, o osso era bem firme, né? É uma região de bastante cortical, e a gente pôde também avaliar isso pela tomografia. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer a sequência do hard bone. Então, os implantes de 3.3 eu tenho que ir até a linha amarela e os implantes de 3.9 até a linha vermelha. Então, eu comecei por aqui, passei a próxima broca. Se fosse um osso macio, né, eu pararia aqui, o implante de 3.3. Como não é, eu tenho que fazer a sequência de mais uma broca. E fiz mais uma broca para passar o de 3.9, os posteriores. Então, usei somente essas 4 broquinhas aí para a gente fazer o caso, né? Aqui, guia instalação, a gente faz a fresagem, né? A gente nunca acelera o motor, né? Aciona o motor sem antes de tocar exatamente toda aquela parte ali da fresa com a anilha. Eu não acelero agora, porque senão ela vai sair trepidando. Tem que ter um encaixe nela para eu poder acionar e conseguir fazer toda essa fresagem, sempre chegando até o final. Aqui eu estou mostrando que não estava chegando até o final, por quê? Porque estava batendo no canino, então eu tive que usar um prolongador para fresar aquele 1 milímetro restante, certo? E aqui já a instalação do implante, que também é totalmente guiada, né? A gente instalou o implante
e no motor e terminei na catraca ali, porque deu o torque necessário para a gente poder fazer a provisionalização. A instalação dos dois implantes, né, a gente já consegue ver ali os dois e também os posteriores, que já estava até de cicatrizador. E foi legal que nessa cirurgia eu já perguntei para a Luciana, que cicatrizador eu uso em cada lado? Ela já joga no sócio e fala, Lucas, no dente 44 é tal, no 35 é tal. Já estava separadinho, não precisei ficar provando nenhum. Que é o mesmo caso agora de usar o Connect aqui. Ô, Luciana, tá pegando aí na hora de eu instalar o Connect, um implante de 3.3. Eu estou instalando um Connect que ele entra ali no 3.3, mas ele vai abrir para 4. Ele vai pegar na mesial ou na distal? Ela já consegue falar isso para mim, para quê? Para eu já estar preparado se eu vou ter que fazer alguma plastia óssea ou não. Aqui eu tirei essa foto só para falar que o implante foi onde realmente a gente planejou, né? E instalando o Connect em ambos os lados e colocando o pilar provisório para o quê? A gente poder fazer a captura desse provisório, certo? E eu gosto de capturar com flow, e aqui a gente consegue ver certinho o tanto que eu tive que desenhar, porque eu falei para a Luciana copiar já o perfil pela tomografia que eu estava. Então, ela não fez aquele provisório a nível gengival, ela já desceu um pouquinho, ali 1 milímetro, muito pouco, para eu poder já ter esse perfil. Até que o do lado ali onde eu estou segurando, eu tive que até fazer um aplanamento ali na vestibular e completei o outro bonitinho. Aqui eu já instalei, tá tudo pronto. Vamos fazer o quê? Enxerto ósseo. Fizemos um enxertinho ósseo com biomaterial. Aqui nos dois anteriores eu coloquei um hemosponzinho e dei uma sutura de cada lado e instalei nosso provisório. Com 15 dias, que eu pedi para ela vir para tirar esses 2 pontinhos da frente, que era uma paciente que não era daqui de Assis. Olha, aqui os 2 posteriores, com 60 dias. E a radiografia dele. Não parece uma pontinha. A gente consegue ver certinho o implante infraósseo, todo o conexo saindo de dentro do osso, indo para cima a nível ósseo, e o pilar provisório já conectado. Então, facilita muito, muito, muito. Esse é um outro caso que eu fiz guiado, que aqui eu misturei tanto prótese parcial, né, quanto a unitário, né? Então, múltiplo unitário. Aqui o paciente levou um tombo, estragou bem aqui, né? Fez uma baita de uma fratura. E a gente observa que na região do dente 15, ó, a gente teve uma grande perda, não tinha nem vestibular. Então, o meu planejamento inicial aqui seria eu fazer um implante no canino, no 13 e no 21, no 11, no 21 e no 23, e deixar o 24 para depois, reconstruir ele. Mas fazer um provisório, aqui já a guia pronta, mas fazer já um provisório com esse premolar em cantilever, mas em infraoclusão. Aqui a gente também pode perceber que a gente saiu um pouco na vestibular, nos 2 caninos, que era onde eu tinha um osso ali apical para poder travar esses implantes. Então, eu tive que vestibularizar um pouco os 2 caninos. Olha como que estava o estrago aqui do trauma. O paciente desfaleceu, né? Deu uma zonzeadinha e bateu com a boca inteira no vaso sanitário. Fez um estragozinho mais ou menos aí, né? E aqui o premolar dele ali ainda não tinha quebrado, mas como ele estava todo cariado, depois a gente fez uma coroinha no 14. Então, a gente extraiu tudo isso daqui, colocou a guia, fez as perfurações. Nesse caso, como tinha muita extremidade, muito grande, a Luciana falou, Lucas, faz o implante do 23 primeiro, para quê? Para eu poder travar ele. Eu travei a guia. Aqui o implante do 23 já está posto, já está instalado. E eu vim com esse componentezinho que vem na cirurgia guiada e travo ele. Para quê? Para não ter mais movimentação nessa guia, certo? E
fresei os outros, e aqui eu só tirei ali para instalar um implante para mostrar a instalação certinho que estava batendo. E aqui já tudo instalado, né? A gente já consegue ver os connects instalados. Até mesmo aqui do 11, o connectzinho tá ali já instalado. Fiz toda a reconstrução ali do dente 24, né? Que estava até com a papila tudo solta. E instalei o provisório imediato. Capturei aqui. Aqui estava tudo junto, então eu usei componente rotacional nos 4, tanto no 13 quanto no 11, 21 e 23, certo? Até mesmo para captura é muito melhor, né? Aqui já com uma semana, certo? E o que eu pensei? Qual que foi esse caso? Vou esperar, certo? Todo esse tempo de cicatrização do 15, né? Do 24, desculpa, para a gente poder instalar um implante e poder separar, né? Aqui exatamente com uma semana. E depois de 3 meses eu pedi a tomografia para a gente avaliar ali a região do 15. A gente consegue ver ali embaixo o enxerto ósseo e consegue ver também o posicionamento dos implantes ali que a gente teve. Tudo dentro do osso, bonitinho, guiado, perfeitinho. Então, eu fiz a instalação desse implante, mas também deixei por mais 3 meses ele sepultado, porque não deu um travamento muito legal. E depois desses 3 meses, eu reabri para colocar um connect nele, né, que é o primeiro raio-x aqui do lado esquerdo. Coloquei o componente provisório e separei ele. Aqui já está a foto de todo o perfil já montado. Ó. A gente consegue ver que do implante do 15, do 24 ali, ó, bonitinho o perfil de emergência, que vai ser o individual, né? Vai ser o unitário. E aqui eu fiz uma fixa de 13 a 11 e outra fixa de 21 a 23 e no dentinho ali uma coroazinha individual. A gente consegue ver a manutenção, tentando formar toda essa papila, né? Aqui a gente fez a transferência do caso, né? Unindo todos os provisórios. Aqui a gente consegue até observar que esses transferentes foram usados em transferentes rotacionais, né? Você pode ver que eles não têm um índice lá dentro. E eu aproveitei o quê? O mesmo enceramento da cirurgia guiada, certo? Para poder fazer os definitivos, certo? E esse aqui é o resultado final dos definitivos. A gente consegue ver certinho aqui a fixa, né, do 13 ao 11, a outra fixa do 21 ao 23. Nesse caso, eu usei componente rotacional para os dois. E no 24, a gente fez um unitário. Belezinha. Então, é um caso bem versátil aqui para a gente fazer tanto múltipla, certo? Quanto unitáriozinho aí. E aqui era um caso como ele chegou, coitado, né? Depois de levar o tombo, e como ele ficou, certo? A cirurgia guiada, né? Como já me perguntaram aí, é a maior previsibilidade que a gente tem, né? E você vê, eu aproveitei o mesmo enceramento lá atrás para fazer os definitivos aqui. Ele só sobrepôs ao meu novo escaneamento do quê? Do implante, da posição do implante. E aqui é a novidade, né? Que agora também está vindo o quê? O Pilar Connect Wide, né? Que é de 5,7 de diâmetro, já para a gente poder usar em posteriores mesmo, em pré-molar maiores e em molares, né? Então, a gente também tem toda a gama, desde provisório, transferentes, até o sistema digital, né, dele, análogos digitais e tudo mais. E a gente também consegue ver, ali no componente último da direita, também tem a janelinha aberta. Para quê? Para a gente poder também usar o parafuso que a gente possa angular, né? Aquele parafusinho azul, um parafusinho dinâmico, que a gente possa angular ali também, certo? Eu sempre gosto de mostrar esse resuminho aqui, né? Já vou abrir ele inteiro, que é os 3 jeitos que eu trabalho no consultório, né? Ou eu faço a linha de cima, faço o implante, pilar provisório ou cicatrizador em cima do implante, T-base e easy base em cima do implante, que foi o que o Dr. Julierne aí deu há uns 15 dias atrás, certo? Agora, o meu preferido, né, é o Connect,
né? Então, eu faço uso do Connect, pilar provisório, cicatrizador do Connect, e uso o pilar definitivo do Connect. E também para fazer próteses múltiplas, né? Aqui a gente usa o multi-unit, que seria o mini pilar, né? O famoso mini pilar. E em cima dele a gente pode trabalhar com cilindro provisório, né? E para a gente fazer no CAD/CAM, a gente tem um cap de cimentação dele, né? Para fazer a prótese em zircônia ou as famosas UCLAs, né? Para a gente fazer as fundições. Essa linha aqui, quem vai falar semana que vem é meu grande amigo Caio Miranda, né? Que é o rei da prótese múltipla aí. Ele vai abordar bem passo a passo o que seria o uso do multi-unit aí na vida clínica de todos vocês. Então, aqui, o que eu uso pro Connect seria isso daqui. Falando, e como eu já falei, né, para não ser repetitivo, a partir do momento que a gente instalou o Connect, a gente tem que esquecer a plataforma do implante, tá? Colocou o Connect, dali para cima é Connect. Então, é um componente só, é um pilar provisório só, é um cicatrizador ou um tapa implante só, é um análogo só, um transferente só, e um pilar definitivo só. O que vai mudar é que se vai ser múltipla rotacional, se for unitário, a gente usa o antirrotacional, né? Que é o que tem um índex, certo? É isso aí que eu teria para falar. Eu peço desculpa aí de não tá a ponteirinha aqui não está funcionando muito bem. Espero ter transmitido aí um pouco de conhecimento aí do meu dia a dia clínico. Estamos abertos às perguntas aí. Eu não consigo ver as perguntas aqui do jeito que está aberto aqui para mim. Então, se vocês puderem me falar aí, eu agradeço aí pela oportunidade e qualquer dúvida também, se quiser me chamar aí pelo Instagram ali. Eu não sou muito postante, mas eu respondo bem ali, certo? Muito obrigado aí, Nathalie, Obrigada a Fernanda. você. Lívia, você quer fazer as perguntas? Quero sim. Lucas, primeiro, obrigada mais uma vez pela sua participação, por estar aqui conosco essa noite. Parabéns pela apresentação dos seus casos. A gente recebeu vários feedbacks, várias mensagens falando da sua didática, da forma que você apresentou, do quanto seus casos estão bonitos e bem conduzidos. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco. Nós tivemos 7 perguntas aqui no chat, tá? Então, vamos começar. A primeira, o Max, ele pergunta, que até uma resposta que você trouxe agora, o Connect pode ser usado em dentes posteriores? Sim. Pode, agora com o novo é melhor, né? Porque antes o perfil de 4 milímetros ali é muito pequeno, né? Então você deixaria ali muita, vamos dizer assim, muita zircônia em contato ali, entendeu? Então daí eu preferiria usar um T-Base. Agora com a família nova aí do 5.7, eu acho que vai ajudar muito, né, na formação de todo o perfil e tudo mais. Até que se você for ver, né, quem faz aquelas próteses fixas extensas, o Star Concept, né, eles colocam Connect de pré a pré e na região dos molares eles usam o multi-unit, né, para fazer aquela prótese fixa tão bonita, né? E que aguenta mais também, né? Você tem uma plataforma maior, uma dissipação de força muito melhor. Então, assim, agora com a plataforma, respondendo, né? Enrolei, respondo. Com a plataforma Wide, a gente vai começar a usar muito mais, sim, o Connect, mas o Connect Wide, não o Connect de 4. Ótimo, excelente opção, né? Bom, a segunda pergunta do Renê, alguma contraindicação do Pilar Connect, por exemplo, para coroas longas, dente unitário posterior, tem alguma contraindicação do uso nesses casos? O longa, não entendi muito. Repete para mim, por favor. Alguma contraindicação, por exemplo, coroas longas ou dente unitário Não, posterior? não. Eu já tive casos de coroas longas anteriores, né? Principalmente uns laterais, né? Que muitas vezes o paciente vem aqui no meu consultório, ele não quer reabilitar, quer fazer um só, não quer fazer muitas vezes enxerto. Então, assim, para a gente poder diminuir essa margem, já fiz dentes bem longos, né? Anteriores ali. Graças a Deus, nunca tive nenhuma soltura nem de parafuso, para te falar bem a verdade, né? Mas tô falando isso agora aqui, né? Mas
Não que possa ser para sempre, mas nunca tive, graças a Deus, né? Então, usem coroas longas, né? Que tem aquela perda óssea, né? Perda gengival maior, né? Que a gente tem que fazer esse alongamento da coroa. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Então, pode sim. Já em casos posteriores, é o que eu falo, né? Agora, com esse Connect Wide, com certeza aí a gente vai ter uma vantagem. E daqui a pouco a gente pode fazer um webinar só de Connect posterior, então, seria o É. uso desse Connect Wide, né? Que ele chegou no Brasil agora há pouco tempo, né? E eu acho que agora que está começando, a gente começando a fazer uns casinhos aí para poder mostrar. Ai, ótimo. A próxima pergunta é do Claudinei. Quais as alturas do Connect? O do Connect, o Narrow, né? Para implante Narrow é 2 e 3. Agora já para Standard e Wide é 1,5, 2, 3 e 4. Tá. Aqui não colocou o nome. A gente não vai saber se for uma pergunta, a melhor pergunta. Mas se pode implante 3.3, se implante 3.3 em premolar pode ser indicado. Pode. Até esse último caso que eu tive que reconstruir, eu coloquei um implante de 3.3. Não porque eu não reconstruí muito, mas pela distância que eu tinha do implante do 23 e do dente do 25, eu usei um implante menorzinho ali, certo? E também porque eu queria ganhar um pouquinho mais e eu fiz uns summerzinhos ali, usei um implantezinho de 10, de 3.3, né? Então ficou bem bacana. Então pode, região de pré-molar, usar 3.3, pode, tem usado tanto com o Connect como com o T-Base e Easy Base, sem problemas nenhum. Legal. A Desde próxima, que o bem Milton. ajustado, né? Ah, Desde que sim. bem ajustado. A próxima pergunta é do Milton. Qual a profundidade do Connect, nível ósseo ou acima, apresenta maior estabilidade para implantar? Como? Não entendi a pergunta? Com qual profundidade do Connect, então vamos supor, se a gente coloca nível ósseo ou acima do nível ósseo, eu vou ter maior estabilidade peri-implantar. Não, é assim, ó, vamos lá. Quando eu uso o Connect no implante imediato, né, a gente tem que ver muito onde está a margem gengival vestibular, certo? E onde está a crista vestibular óssea. Por que a gente sempre fala 4, né? Porque a média aí brasileira é 3 milímetros de gengiva, né, de sulco, e a gente coloca um a mais para quê? Para ficar infraósseo no implante imediato. Muitas vezes a gente não tem isso. Então você aprofundaria o implante? Sim, por isso que muitas vezes eu uso um Connect de 3, porque daí a gente tem 1 milímetro ainda abaixo do nível ósseo vestibular ali, e a gente está a 2 milímetros abaixo da gengiva para poder fazer o perfil de emergência. Já num alvéolo cicatrizado, certo? Eu gosto de deixar um implante pelo menos 1,5 infraósseo, certo? Para a gente poder usar um Connect de 2. Mas tudo depende também da quantidade e qualidade de gengiva que você tem acima. Se você tem 1 milímetro de gengiva, você também tem que pensar que você vai precisar de um enxerto ali se você quiser fazer uma manipulação e tudo mais. Porque também você pode descer um pouco mais o implante? Pode, mas você vai colocar um connect maior, certo? Mas você ainda vai ter aí aquele 1 milímetro ali para poder manipular esse tecido, certo? Daí eu já aconselharia fazer um enxerto aí de conjuntivo, né? Ou fazer, num caso posterior, aí, um IGL livre antes, para depois poder fazer a parte protética ficar mais bonita. Mas normalmente eu coloco o implante posterior aí, pelo menos 1,5, 2 da margem óssea vestibular, da crista, né, nesse caso, para usar um implante de 2, um Connect de 2. Pelo Ótimo. menos 2. Pelo menos 2. E a última pergunta que a gente tem aqui no chat, tinha uma pergunta que também era muito similar a essa, então a última pergunta, em fluxo digital ele tem transferente? E no caso do parafuso azul, como que transfere? É assim, ó. Ele tem todo o esquema digital. O que que você vai fazer? Você vai usar o scan post dele, né? Você vai colocar o scan post, parafusar o scan post, vai fazer o escaneamento, certo? O protético, ele vai transferir
isso daí no Exocad, tá? No caso do Pilar Connect, você não consegue fazer o scan post no Serec, certo? Então, ele tem que usar o Exocad. No Exocad, ele vai casar essa imagem, porque tem a biblioteca digital, e no próprio Exocad, ele vai dar essa opção de você poder angular ali o parafuso, certo? Daí ele já faz essa coroa fresadinha ali, tá? É um sistema aberto, porém, para você fazer no Connex, você tem que fazer no Exocad. E no Mas caso do parafuso azul, tem alguma diferença? Não. não, porque ele vai deixar você angular. O Exocad você consegue angular esse furo, né? Daí ele vai vir já fresado e você usa o parafuso azul. Se ele for reto, só colocar o furo reto ali mesmo, né? Então é só em questão de desenho ali que o protético vai fazer, mas ele só consegue desenhar no Exocad, tá? Não consegue Tá, fazer no Serec. tá bom. Fora isso, muitos parabéns para você. Muitas Obrigado. mensagens te parabenizando mesmo, agradecendo pela sua aula. Bom, e aí agora, Nathalie, eu acho que a gente tem a tarefa Escolher de aí a melhor escolhermos as pergunta aí. melhores, a melhor pergunta do nosso chat, Lucas. Essa é sua função. Minha? Meu Deus Aham. do céu. O que você acha Ai, que foi importante? Uma pergunta legal que eles trouxeram aqui. todas foram importantes. Vai ter que Uhum. dar bolsinha para todo mundo. Hum, Ah, tanto da cirurgia guiada, e eu acho, quanto da questão de o nível de instalação, né, para a gente saber a altura do Connect aí, é importante, né? Mesmo o Connect sendo poder ser reversível, você poder tirar ele, né? É uma coisa que a gente não quer, né? A gente quer, não deve, né? A gente tem que instalar e deixar ele lá, né? Então, acho que a escolha ali da altura do Connect correta, eu acho que seria a melhor indicação para ele aí. Já nem lembro de quem que é a pergunta, mas me é deram o um chute. Milton, é o Milton Ferreira Neto. É o Milton que perguntou a Então, profundidade ideal do Connect para manter a melhor estabilidade perimplantar. Então, isso, Milton Ferreira exato. Neto, parabéns também por ter enviado as perguntas, mas a gente quer agradecer a todos que enviaram perguntas, né? Sim. E pedir para o Milton colocar pelo menos o e-mail dele aqui para a gente no chat, que a gente entre em contato para pegar o endereço e enviar a mochila. Ah, o Milton está escrevendo. Ó, veio até É. mais uma pergunta aqui, aproveitando, enquanto o Milton manda mensagem aqui pra gente. Lucas, a Patrícia perguntou se o Scambori é do Connect ou padrão do implante. Na verdade, você vai usar um scan post, né? Que é. Eu posso voltar aqui só para Claro. mostrar aqui um pouquinho. Ó, você vai. É essa pecinha aqui, ó. Agora dá para ver o cursor? Dá. Certo? É essa pecinha aqui, ó. Certo? Que você vai instalar no Connect e você vai escanear. O Scambori é o que você coloca o T-Base e você coloca aquele Scamborizinho em cima, certo? Aqui não, aqui é uma peça mais longa, tá? Então você instala, parafusa ela e só ela. Você não tem que colocar como se fosse o T-Base, né? Que seria o pilar definitivo com o Scambori em cima, tá? Você só escaneia somente o scan post dele. Mais Respondeu? perguntas? Acredito que sim. Mais perguntas? Alguém quer escrever aqui? Mais alguma pergunta? Nathalie? Acho que não, da minha parte, tudo tranquilo. Só agradecer. Muito obrigada, doutor Lucas. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Nós que agradecemos também a presença de todos vocês que ficaram conosco aqui até esse horário, participando deste webinar, dessa sessão, mais um webinar dessa sessão que nós montamos para vocês. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar seus conhecimentos conosco, e boa noite a todos, bom descanso, e nos vemos nas próximas sessões dos nossos próximos webinars. Boa noite, Tá. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.